Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente aqui do estúdio Rocket Filmes. Eu lembro a você que essas e outras entrevistas estão disponíveis nos canais do Século Diário, no YouTube, Spotify e outras plataformas. E a gente está no Instagram também, que é @tvséculo. Hoje estamos recebendo aqui a Suzane Pettinelli Souza, que é professora Tudo bom? do Departamento de Administração da UFES. Acaba de lançar o livro Elas nas Organizações Passado, Presente e Futuro, pela editora Labrador. Ó. Tô com essa capa linda que eu estava falando aqui. Ó. O livro foi lançado ontem, né? Lá na UFES. Professora, obrigado pela presença. Agradeço. Seja bem-vinda ao espaço. Oportunidade, obrigada. O livro, para quem, né, pode entender, fala um pouco do papel das mulheres nas organizações, né? A gente está falando, acho que em vários, né, tipos de organizações. Eu queria que você contasse um pouco, assim, do que abarca e por que você decidiu escrever esse livro. Ok, então vou começar pelo porquê que eu decidi. Eu sempre agradeço as minhas alunas de graduação, pois lá em 2017 elas começaram a pedir para que eu e algumas outras professoras orientássemos em temas sobre mulheres nas organizações. E a gente se deu conta que num departamento que tem quase 40 professores e professoras, ninguém orientava nesses temas tão atuais e necessários. E aí eu comecei, outras professoras, a tentar orientar e tal, e eu continuei estudando, pesquisando, gostei da temática. E aí eu comecei a verificar, gente, não tem um livro que fale sobre a história das mulheres nas organizações, como que elas entraram na organização universidade, por exemplo, como que elas acessaram a educação, como que elas estão nas organizações e como que foram as primeiras mulheres lá nas organizações, né, de 1900 e pipoquinha. Não tem isso, tá tudo assim espalhado. Aí assim, não, vou continuar pesquisando, dei uma redirecionada na minha agenda de pesquisa para além da formação em administração, colocar as mulheres, né, nessa presença, né, para dar visibilidade. E aí foram 5 anos de pesquisa efetiva e 2 anos de escrita, né? E aí o livro, ele vai falar sobre o acesso à educação, né, tanto escolar quanto universitária. Para vocês terem ideia, a gente foi ter liberação para estudar nos 1800 e pouco. E a gente foi ter entrada efetiva de mulheres na universidade, né, assim, com força mesmo, expressão, lá para 1960. Esse gap de mais de 100 anos é porque as famílias não deixavam. Os maridos tinham que dar autorização, ou o responsável, ou o irmão mais velho. A gente não podia lidar com negócios e nem propriedades até 1962. Então, assim, tem tanta coisa que a gente foi privada, né? E por mais que esteja bom agora, em relação ao passado, se a gente for pensar friamente, não está ok, tem muito a ser melhorado. Aí eu resolvi fazer essa coleta aí de dados, informações de final da década de 70 no Brasil, né? Mas eu falo até da época das cavernas, né? Dos dados antropológicos que mostram mulheres guerreiras, sacerdotisas, mulheres que eram xamãs, porque encontram lá nos vestígios, né, arqueológicos, esse poder que nos foi tirado também ao longo da história, essa invisibilidade na história, né? Até a gente ter dados de 2024, de como que está a nossa vida em termos de educação, de salário, de visibilidade nas organizações. Interessante você falar que veio, né, que essa provocação dos alunos tenha, né, chegado aos professores. Acho que isso deve estar acontecendo em vários cursos, porque a juventude hoje está com muito acesso à informação e com muitos questionamentos, né? Que às vezes, enfim, ainda não estão nem estabelecidos, né? Nesses lugares, assim. Então, é um tensionamento também importante, né? E que bom que essa demanda está chegando, porque talvez ela não era pensada pouco tempo atrás, como você falou, né? Você não encontrar tantas biografias que consigam selecionar, né? Mas eu estava perguntando o que você chama de organizações, assim. Organizações? Para a gente entender. Então, eu falo... É um termo amplo, né? É amplo. Então, eu falo de organização universidade, organizações campo do trabalho, porque a gente tem que pensar que mulheres escravizadas sempre trabalharam, só que de modo coagido. Ah, e o trabalho é um tipo de organização também, né? Organizações empresariais, organizações públicas. Eu falo da gestão pública no Brasil,
Não tem nenhum curso de gestão pública no Brasil, seja MBA, graduação, qualquer coisa desse tipo, que fale que a gente teve 3 mulheres que administraram capitanias hereditárias no Brasil. E uma foi no Espírito Santo. Né? Então, assim... A Luísa Grimaldi, ou Grimalda, inclusive, assim, eu acho que, não sei se era a Bernadette Lira que fez um livro, né, inspirado nela, falava, nem o nome dela se sabe muito bem, né? Exato. Qual que era exatamente a grafia, ou... Tamanha invisibilidade das mulheres. Então, isso já é, assim, cortado das crianças no ensino fundamental, eles não aprendem esse tipo de coisa. Então, teria que vir desde a educação infantil, ensinando a história brasileira, e que tinha mulheres sim nesses espaços. A gente já era minoria, mas já tinha. E isso não consta nos livros, né? Então, traz esse tipo de curiosidade também. Quem é que estava e por que as outras não estavam, né? Isso também é uma coisa importante, que às vezes passa na história, né? Você vai falando o nome do fulano, do cicrano, do beltrano, que foram, que fizeram e aconteceram, e aí acho que as pesquisadoras, né, feministas que vão trazer esse, tinha gente ali fazendo, que às vezes fez e não levou o crédito também, ou que não fez porque não, né, porque havia, seja leis ou seja, às vezes não são nem leis, né, como você falou, eram estruturas de poder que não permitiam as mulheres ocupar certos espaços. Perfeito. Mas você fala um pouco disso, de um primeiro ponto, que é o acesso à educação, à escola e à universidade, né? Era muito difícil acessar a educação. É só a elite que acessava, e ainda assim se a família permitia. Aí quem tinha poder aquisitivo, iam professores para casa, que a casa era uma fazenda geralmente, né? Vamos imaginar assim, um Brasil rural, né? E preceptores também, que às vezes até dormiam lá durante a semana, meses, para ficar ensinando tudo que era, né, piano, língua portuguesa. Matemática, não muito para as mulheres, tá? Elas não precisavam aprender muito a parte matemática, né? Era perigoso. Poucas famílias que liberavam. Exatamente. Então, assim, línguas estrangeiras, né? Essa é a elite. Quando começou a ter escola, poucas famílias liberavam para as mulheres estudar também. Então, por isso que houve, assim, uma dificuldade da gente ter mulher estudando, tanto em banco escolar quanto universitário. As próprias famílias achavam que era muito perigoso isso, né? Por que uma mulher quer saber tanto? Ela precisa só saber o suficiente para cuidar de uma casa, de marido e de filho. Então, enquanto lá na Inglaterra o estudo era muito focado para a questão fabril, na Revolução Industrial, aqui no Brasil a gente mal tinha mulher estudando. E o estudo era focado em prendas do lar, prendas domésticas. Então tem esse gap também, né? Porque são fases históricas diferentes, mas parece que a gente demorou a engrenar. Hoje tem uma notícia boa. Somos a maioria na universidade pública brasileira. Na UF somos a maioria, tanto como professoras como alunas. Isso significa que está tudo certo? Não. Porque se a gente pegar algumas áreas, a gente vai ter uma certa divisão. Lá, tanto sexual quanto racial. Áreas que são mais consideradas femininas de trabalho e as mais masculinas. Exato. Então, a pedagogia, a enfermagem, né, vai ter muito mais mulheres. E o ideal seria ter um equilíbrio. Né? Então, assim, que tivessem mais homens nessas áreas, eu acho que para a sociedade seria um ganho. E no inverso também, né? E tem a ver também com lugares de poder, né? Porque aí talvez se você for olhar na medicina, quem são, que é o caso, por exemplo, da cozinha, que eu acho que é um grande emblema, né? Sim. As cozinhas, em sua maioria, são tocadas por mulheres no trabalho, e o chefe, a maioria dos chefes são homens. Os chefes renomados são homens, né? Tem chefes mulheres famosas? Tem. Mas existe, assim, essa coisa, a escola de gastronomia, a faculdade de gastronomia, cordon bleu, não sei o quê. A maioria é homem, né, gente? Então... E nós estamos, assim, no meio de um processo de transformação, né? Porque isso está acontecendo agora, né? Acho que sua pesquisa olha sobre uma mudança que está acontecendo, mas que não é numa velocidade acelerada também, né? A gente vê acontecer, mas ainda... Não. O que você acha que os dados últimos, assim, nos ajudam a olhar? Olha, o Brasil está caindo em alguns rankings, por mais que a coisa pareça estar melhor, né? Mas, assim, a gente está caindo em alguns rankings internacionais de posição de igualdade de gênero. Então, em 2023, a gente estava, sei lá, ia faltar 120 e poucos anos para a gente ter igualdade de gênero. Agora já está faltando 139 anos. Então, assim, tá complicado. Vamos ver agora se com essa política nacional de cuidados,
que eu espero que a gente tenha uma campanha massiva de informação sobre a importância da corresponsabilidade nos lares, né? Sobre o trabalho de cuidado, trabalho doméstico não remunerado, as coisas fiquem um pouco mais fáceis. Porque as mulheres, a maioria, tá? Não todas, querem ir para o mercado de trabalho, querem ter uma formação. E a gente respeita aquelas que não querem, aquelas que querem ficar em casa realmente cuidando da casa, dos filhos e do marido. Mas para essas que querem ir para o mercado, por que elas chegam em casa e elas têm uma outra jornada de trabalho, enquanto a gente tem lá um cidadão que fica esperando a comida chegar no prato, a roupa limpa brotar no guarda-roupa. Então é muito injusto. Essas mulheres têm que fazer mais esforço físico, mental, para poder se manter no mercado de trabalho. As mulheres vivem exaustas, é o que as pesquisas apontam. Isso é um fator realmente determinante, quer dizer, isso é um fator oculto, de alguma maneira, né, que vem sendo visibilizado justamente pelo movimento feminista, né, por essas lutas, mas assim, existe esse fator oculto, eu digo, para os homens, né, que você vai olhar o chefe lá, você tem uma funcionária mulher e um funcionário homem, e você acha que esse aqui está rendendo melhor, né? Por tal motivo, sem olhar. Aí você pode entrar em outros recortes também, né? Com certeza. De classe, de gênero, de raça, que vão influenciar e que não são olhados. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco disso também, dessas desigualdades. Além dessa desigualdade que existe fora, existe desigualdades e olhares de dentro das organizações, né? Que levam que as mulheres também tenham um olhar, quer dizer, tenham menos oportunidade, por exemplo. Ok, eu vou então ilustrar com uma barreira que eu comento no livro, que é piso pegajoso. O piso escorregadio também é conhecida. Significa o quê? Que nós temos mulheres na base da sociedade e que elas vão ter muita dificuldade de subir na hierarquia das organizações. Então, supondo que elas consigam acessar a organização, uma empresa, um concurso público, alguma coisa, elas vão ter muita dificuldade de continuar subindo. Geralmente, quem são essas mulheres? Mulheres que vieram da classe baixa e mulheres negras. Temos mulheres brancas nessa situação? Sim, mas elas vão ter um pouco mais de condições, em sua maioria, de continuar subindo. São várias questões sociais que estão, assim, intrincadas com isso. Conforme ela vai subindo, ela vai melhorando, obviamente, a questão salarial, a projeção, a visibilidade, outras oportunidades vão aparecendo. Quando você fica agarrada lá embaixo na pirâmide organizacional, você fica lá para sempre. Você não consegue subir. Então, assim, por quê? Porque não consegue estudar mais, não consegue ampliar a formação, porque tem uma família que exige que você cuide de pessoas adoecidas ou pessoas idosas, porque no Brasil, quando alguém numa família adoece ou envelhece e a gente precisa que alguém cuide, quem vai deixar de estudar e trabalhar, geralmente, são as mulheres. Então, quem vai ter a carreira prejudicada? As mulheres. Ou estagnada, colocada em stand-by, atrasada e por aí vai. Eu conheço casos de homens que pararam para cuidar de pessoas, mas assim, a maioria dos casos... Exceções confirma a regra, né? Exatamente. Então, a gente vai pegar na periferia e falam assim, porque os meninos reprovam mais. As meninas reprovam menos. Será que não é porque a família vai lá, não, fulano, você tem que estudar. Então, matricula de novo a criatura. Aí matricula. Só que vai matriculando e vai reprovando. Então, o índice de reprovação dos meninos é mais alto. As meninas reprovam uma vez, duas, a família já diz, não precisa estudar mais não, vai casar. Precisa estudar. Pra quê? Se você é dona de casa, você precisa estudar? Então, os índices de reprovação feminino é menor. E aí, que eu ia perguntar aqui também desses lugares, né, determinados, assim, porque parece que, você falou disso, né, chega um lugar que não pode mais, mas também você traz alguns elementos que, o caso, por exemplo, da síndrome da impostora, queria que você falasse sobre isso, que eu acho que é algo que acontece bastante, né? Bastante, né, e não só no mundo organizacional, né, mas na universidade, inclusive. O que é isso? É quando uma mulher, ela atinge um cargo de exercício de poder, um cargo com visibilidade, e aí ela vai começar a se questionar, será que eu mereço estar nessa posição? Será que eu sou tão boa assim mesmo? Será que não tinha que ter outra pessoa no meu lugar?
Por quê? Porque ela começa a ser colocada em xeque por colegas, muitas vezes homens. Não que as mulheres também não façam isso, mas principalmente colegas homens. Colocado em dúvida o seu pensamento, as suas ações, os seus resultados. Quando o homem chega num espaço de poder, geralmente assim, poxa, fulano mereceu. Ele fez por merecer. Quando é uma mulher, e aí que no Brasil tem muito essa questão colocada junto, o que fulana fez para conseguir estar nesse lugar? Como se ela não tivesse capacidade intelectual e competência profissional. Ela tem que ter prestado favores para ter atingido certos espaços. Então, a gente coloca sempre em xeque a capacidade das mulheres. A questão do assédio também é uma questão muito complicada, né? Porque acontece com uma grande frequência, né? Frequência. Eu não chego a abordar no livro assédio moral e assédio sexual. Aí eu sempre falo, porque eu tenho, como é que eu não tenho estômago? Minha gastrite não permite, mas, assim, é um assunto que está em voga nas organizações. O que eu tangencio é quando eu falo das mulheres serem questionadas por serem mulheres. Né, terem a sua fala interrompida, o seu pensamento colocado em xeque. E os homens têm já, assim, aquele crédito, né? Vai falar, todo mundo para ouvir, o que ele fala tem mais crédito do que as mulheres nas organizações. Inclusive, tem uma pesquisa, é de um país europeu, não vou lembrar agora, que fala assim, pensa-se que as mulheres falam muito mais do que os homens. Né? Tudo que elas falam, assim, é fofoca, besteira, elas estão sempre falando, blá, 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 blá. Mas quando você vai fazer pesquisas em loco nas organizações, fazer observação, medição de tempo, os homens interrompem as mulheres toda hora em reuniões. Então, quem fala mais são os homens. Então, assim, são preconceitos de gênero que a gente tem enraizado na sociedade. E é também interessante essa questão de como que as diversas formas de diminuir uma mulher em seu trabalho, elas vão variar de acordo com várias questões. Por exemplo, se ela é jovem ou se ela é idosa, né? Uma mulher mais velha, mais madura. Se ela está dentro de um padrão de beleza ou se ela não está. Se ela é de uma cor ou de outra, de uma raça, etnia. Tudo, assim, a minha impressão é que assim, ela vai ser atacada de qualquer maneira. O que vai acontecer são diferentes, né? Diferentes formas de minar esse trabalho, seja de uma maneira muito consciente, seja de uma maneira, entre aspas, inconsciente, né? Que é reproduzindo estigmas e questões. Exato. Eu vou dar, então, aqui um exemplo da mulher mais velha que você falou, né? No campo corporativo. Se a gente tem um homem grisalho no mundo corporativo, geralmente as pessoas pensam, nossa, sujeito sábio, experiente, até charmoso, né? Fica bonito e tal. Mulher com os cabelos grisalhos, ela vai ser chamada de desleixada. É como se ela não tivesse esse poder de escolher, vou embranquecer meus cabelos. E mulher com mais idade nas organizações, também tem pesquisas, inclusive internacionais, que apontam assim, que os homens acham que elas vão ficando mais agressivas com a idade. Na verdade, elas vão ficando mais assertivas. E elas falam o que pensam sem medo de serem taxadas disso ou daquilo. Então, assim, isso que você falou, realmente, a mulher nas organizações, as mulheres, elas nunca vão agradar. Se elas forem femininas demais, ai, fulano é muito doce pra estar no mundo corporativo, tem que ser mais agressiva. Nossa, fulano é muito masculina, ela bate na mesa, ela engrossa a voz. Mas é uma estratégia de sobrevivência, às vezes, né? Então, assim, a gente não agrada nunca. Você tá certíssimo. A gente não agrada nunca. Mas o que você acha que que pode ser feito, que precisa ser feito, assim? Porque é uma complexidade grande. Aí você falou de políticas, quer dizer, é possível criar políticas que consigam corrigir isso a curto, a médio e a longo prazo, né? Porque, assim, também não dá para falar que, nossa, nós estamos começando a mudar uma coisa que vai mudar daqui a... Né? Claro que não vai... E também não vai mudar de uma vez para outra questões estruturais, né? Quer dizer... Mas começar a provocar, e aí você tem duas linhas. Eu acredito que algumas empresas estão mudando, né? Há uma pressão interna e externa, né? Porque hoje em dia, se você tem um caso que envolve uma empresa e esse caso vem a público, os clientes, a sociedade começa a cobrar. Né? E os próprios funcionários, dentro das instâncias que eles tiverem, às vezes tem um sindicato para denunciar, às vezes não tem, às vezes tem denúncia anônima, tem uma ouvidoria e tal.
Enfim, o que pode ser feito, assim, nesse sentido? Ok. Eu vou na sua linha da política pública primeiro de tudo. Eu acho que tem que ter política pública que atinja criança na escola, depois ensino médio, né, técnico, tecnólogo, formação universitária e políticas organizacionais. As empresas, sejam privadas ou do terceiro setor, organização pública, também tem que entrar nessa corrente aí para que a gente tenha divulgação de como não usar linguagem sexista, como dar oportunidade de trabalho para as mulheres, como corrigir essa desigualdade do trabalho de cuidado, né, nas famílias. Isso tudo vai ter impacto na sociedade. Como tratar uma mulher, deixá-la falar quando ela sabe de algum assunto. E aí tem coisas terríveis, né? Assim, homens no campo organizacional, que a mulher sabe muito mais do que ele em algum aspecto, e ele quer explicar para ela uma coisa que não tem o menor sentido às vezes. Ela é obrigada a ficar ali, ai meu Deus. Sabe? Então, assim, é muito complicado, né? Tem muito o que ser feito. Eu acho que a gente não vai estar mais aqui quando melhorar de fato, né? Até porque são esses 60 e poucos anos que a gente falou, né? Mas a gente já pode melhorar um pouco, né? Com educação e informação. Você olhou, assim, alguns exemplos de boas políticas que tenham sido feitas, tanto de nível do poder público como das próprias organizações? Claro, assim, eu não vou citar o nome de empresas ou de corporações, porque, assim, muitas fazem, aí são as pesquisas que estão mostrando isso, para inglês ver. Então, eles têm programas de diversidade disso, diversidade daquilo, oportunidade para isso. É legal porque dá oportunidade para as pessoas chegarem lá, né? Mulheres negras, principalmente, depois mulheres brancas, e aí entra todo aquele outro rol, né? LGBT, pessoas com deficiência, e são vários programas. Mas vários são para constar bem em rankings. Então, que assim, eu acho que é melhor fazer do que não fazer. É porque você pode dar acesso sem dar condições, né? Exato. Então, você Só que chega lá, a pessoa sofre o assédio que você comentou. Ela não vai ser bem tratada pelos colegas, muitas vezes. Às vezes pelas próprias colegas que entram... mas eu entrei sem sistema de cota aqui na empresa. Você entrou com sistema de cota. Ou então, sei lá, a pessoa é assediada. Aí ela vai ver que tem um ouvidor na organização, que é o mais comum. Como que eu vou falar com um ouvidor sobre assédio? Ainda mais se for de cunho sexual. Então, tem que ter ouvidoras. É muito complicado. Então, assim, eu não gosto de citar o nome de organizações porque a maioria usa como imagem institucional. E tem outra questão, né? Concordo com você que é um movimento, né? Mas com essa onda de conservadorismo que está vindo a partir dos Estados Unidos, grandes empresas pelo mundo estão mostrando que realmente elas são. Então, não é que elas mudaram o aspecto ético de valores delas. Elas sempre foram assim. Elas estavam dançando a música do governo anterior. Estavam se esforçando. As Big Techs são um grande exemplo, né? Exatamente. Então, agora caiu a máscara. Caiu a máscara. Elas estão sendo o que elas são. A questão é dinheiro. A questão não é o bem-estar e o preceito ético, né? De igualdade. Que é uma das coisas que a gente ensina na formação em gestão e administração. Os valores da organização, eles são perenes. Muda os mercados, muda os consumidores. Valor é valor, a gente não muda. Mas não é isso que elas estão mostrando, né? Que o valor sempre... É que não mudou, na verdade, né? Já era esse. E elas estavam só jogando o jogo da vez, que era com outro presidente. E assim, tem uma questão também importante, acho que você aborda no livro, que é a desigualdade salarial, né? Que é outra questão que dá muito o que falar. Eu estava conversando desses tempos com o pessoal sobre a feminização da pobreza, né? Porque dizem que as mulheres são mais vulneráveis à campanha publicitária, à mídia, a comprar produtos supérfluos. Só que nós somos estimuladas a investir em imagem, corpo, estética, tintura, maquiagem. Homem pode estar o xireque, que ninguém tá nem aí, né? Assim, não é uma questão. Então, a gente sabe que tem homens que se cuidam e tal, mas assim, não é uma exigência social. Nós somos exigidas o tempo todo. E aí a gente vai pegar isso aí no Brasil, mundialmente. Somos cobradas por um investimento em imagem. Ganhamos menos do que os homens. Como vai sobrar dinheiro para investir numa poupança? Então, o fenômeno da feminização da pobreza vai um pouco por esse viés também. Eu ganho menos e gasto mais com supérfluos, para que eu possa me manter no mercado de trabalho, para que eu tenha uma certa visibilidade, para o meu cabelo não poder ficar branco, sabe? Então, assim, é bem complicado. É muito injusto. E isso acaba que faz com que a gente perpetue as desigualdades. Saiu uma lei, 2023, finalzinho de 2023, sobre igualdade salarial, para empresas com mais de 100 pessoas.
Inclusive, é a Lei 14.611, né, que você cita no livro. Exatamente. Inclusive, a relatora foi a Jaque Rocha, né, deputada federal aqui do Espírito Exatamente. Santo, que apresentou o substitutivo, Exato. né, passou pelo Congresso. É Aí isso. entra naquela questão, né, de fazer a lei, né, valer. Eu não sei como é que você olha isso, assim, a importância, porque tem um significado simbólico, né, e tem um poder de cobrança, de fiscalização, né? Exato. Eles têm que mandar relatórios lá e tal. Espero que haja fiscalização mesmo, que o cumpra-se a lei exista, né? Para empresas com funcionários, há mais de 100 funcionários, né? Mas já é o Médias, início. né? Já é o início, né? Quantas empresas a gente tem aí com 3 mil, 4 mil, 5 mil? Vai abarcar essas todas. Então, é para funções semelhantes, né? Ou de mesmo valor, como eles dizem, né? Coisas muito parecidas. Eu acho justo, porque tirando o serviço público, a gente sabe que as mulheres ganham menos que os homens. E a maioria da população brasileira não trabalha para o Estado, né? Nem no município, nem no Estado e nem na esfera federal. A gente é privado ou terceiro setor. Então, a maioria das mulheres, e ainda tem as autônomas, né? As empreendedoras por necessidade, porque a minoria é por afinidade, a gente também já sabe disso, é para sobreviver, para criar seus filhos. Então, a gente tem mulheres numa situação, às vezes, de remuneração muito precária. Muito precária. E o que você fala também traz que, assim, é uma política, como você falou, né? Que vai abarcar um pedaço. Você não pode existir, talvez, e daí passa, né? De empresas muito pequenas, coisas que vão demandar custos muito altos, porque elas não têm condição de arcar. Não sobrevivem. Você precisaria, talvez, de outra política nessas empresas, sem contar a parte, né? A grande parte de mulheres que não está dentro de um regime de CLT. Exato. Tá? Ou na prestação de serviço ou na informalidade, né? Total. Então, as artesãs, né? Você tem que Aí ter. tem o MEI, tem outros caminhos que o pessoal anda. Mas e o povo que não tá numa grande empresa, como que faz, né? Mas elas estão sobrevivendo. Elas estão sobrevivendo. E aí você fala, assim, de alguns desafios, né? Que você considera importantes, né? Que é uma parte desse livro. O que você considera nesse sentido? Elas nas organizações. Eu vou falar aqui, eu acho que uns básicos para mim, né? Que é acabar com o sexismo, que é a crença na superioridade de um sexo sobre o outro, né? Explicar que ninguém quer ser mais do que ninguém, a gente quer apenas igualdade, né? Só isso. E acabar com o racismo também na sociedade, nas organizações, que é a crença da superioridade de uma raça sobre a outra. Acabar com isso, assim, passou da hora, tá feio, tá horrível isso, tá prejudicando muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente as mulheres negras e as indígenas também, que também sofrem preconceito, a gente esquece delas, né? Até porque eu brinco, né? Acho que elas não querem muito trabalhar nas organizações e eu não julgo, né? Mas assim, é 0,0 de mulher indígena nas organizações, né? É um número, assim, ínfimo. Mas é isso, acho que acabando com o racismo, acabando com o sexismo, colocando ouvidoras nas organizações, trabalhando a corresponsabilização pelo trabalho de cuidado nas famílias, valorizando o trabalho doméstico, né, das empregadas domésticas, das faxineiras, a gente já vai estar, assim, mexendo na estrutura social do país. Você falou também de preocupação sobre o impacto do uso da inteligência artificial em áreas predominantemente ocupadas por mulheres. Exatamente. Aqui que vai porque... a questão bem contemporânea. Exato, porque a tendência é pegar aqueles trabalhos que são menos intelectualizados, né? E aí a gente tem muitas mulheres que estão nessa base. É o auxiliar de alguma coisa, que aí um robô poderia dar conta, né? Uma inteligência artificial poderia dar conta. E essas mulheres vão fazer o quê? Elas vão ter que migrar para o empreendedorismo por necessidade, para o trabalho autônomo. E a gente já tem a maioria das mulheres do mundo em trabalhos precarizados, né? Que não tem nenhum aspecto de previdência, que não tem nenhum respaldo do Estado. A tendência é piorar. Então, a gente tem que ter, assim, um discernimento no uso da IA. Para não prejudicar mais ainda as A grande mulheres. contradição, assim, do capitalismo nesse sentido é que cada vez você consegue melhorar a chamada produtividade, né? Então, você vai conseguir gastar menos, porque uma IA vai custar menos do que um funcionário, vamos dizer, assim, que uma máquina, uma tecnologia nova vai custar, e aí você vai ter lucros cada vez maiores nessas corporações e cada vez menos gente trabalhando. Daí que surge aquele debate também da renda mínima, né? De que Exato. as pessoas possam, quer dizer, você precisa
que esses lucros exorbitantes sejam redistribuídos Com em certeza. políticas para que aí talvez... e aí a contradição é essa, né? Supostamente as pessoas teriam mais tempo para fazer as coisas, porque elas não precisam ficar tanto tempo, porque hoje você tem máquinas que ajudam no trabalho. Só que ao invés de trabalhar menos, as pessoas trabalham mais. Exato, pegam 2, 3, 4. Mujica falava isso lá no Uruguai também, né? É isso, as pessoas vão pegando mais um puxadinho aqui, um puxadinho ali para sobreviver, um bico aqui, um bico lá. E quando vê, elas estão exauridas. E não conseguem pagar suas contas, que aí eu acho que já entra numa outra seara. Esse consumismo louco que a gente anda vivendo, né? Porque para parecer alguma coisa, né? Você tem que ter coisas. E aí as pessoas estão gastando, consumindo. Já puxa a questão ambiental, da geração de lixo. E aí a gente vai longe. Então... É verdade. É complexo. E você traz também uma história de algumas mulheres, né? Que isso também é importante da gente... Quem são, né? Como você falou no comecinho da entrevista, né? Claro. Por que elas não são tão visibilizadas? Tem alguns casos, né? Que aparecem de vez em quando. Você tá... A Luísa Trajano, que é da Magalu, né? Ela criou... Né? Sim. Mas assim, você tem algumas mulheres que aparecem, mas tem outras que também não. Você o livro fala de uma brasileira que já foi considerada patrona da gestão pública no Brasil, mas... não recebeu, de fato, essa honraria. Exato. Então, a gente tem o Alberto Guerreiro Ramos, que é um homem negro, que é o patrono, né, da gestão pública brasileira. Tem até um prêmio com o nome dele pelo Conselho Federal de Administração. E ela foi, assim, meio que indicada pelo Bresser Pereira, num dos livros dele. Olha só, Beatriz Warwick tem um baita trabalho. Acho que até o nome dela tá na biblioteca... Não lembro se é do CRA ou da FGV, lá do Rio de Janeiro. Mas assim, ela realmente é uma mulher que fez diferença, né? Foi uma das fundadoras lá da IBAP e tal. Só que, apesar dela ter toda uma literatura sobre administração pública, né? Teorizar sobre isso, defender a profissionalização do serviço público no Brasil, ela nunca recebeu nenhuma honraria de fato, né? Foi só assim mencionada. Poxa, ela merecia ser, mas ela não foi. Então, e é apagada. Tem gente que não sabe nem que ela existiu, né? Como uma das maiores teóricas brasileiras de estudos organizacionais. A gente forma e não aprende sobre ela. O que você acha que as mulheres em espaços de poder podem fazer para transformar isso? Então, podem muito. Isso é interessante, né? Porque é diferente de um homem. Exato. Só que muitas reproduzem o modo de funcionamento masculino, que é o quê? Eu não quero que a minha coleguinha chegue perto. Tem até uma barreira que é a Queen Bee, que a gente fala, né? Rainha, a abelha rainha. Vem uma mulher chegando perto do meu cargo de poder, e aí eu começo a dar umas ferroadinhas nela, né? Fica onde você tá, porque aqui agora eu sou competitiva, né? Então, o que a gente fala? Mas isso é a exceção. A maioria realmente tenta acolher as mulheres, né? E dar a mão mesmo para ir junto. Então, acho que a gente pode dar visibilidade para as mulheres, né? Seja no campo dos estudos, das pesquisas, como eu estou fazendo, né? Escrevendo e falando, como nas organizações mesmo, dar oportunidade para as mulheres crescerem, né? Serem mentoras de mulheres mais jovens, dar oportunidade para as mulheres. Tem muita mulher boa querendo só uma oportunidade para poder mostrar isso. É interessante também, assim, analisar, né? Isso seriam outros estudos, mas as diferenças dos espaços que tem uma predominância de mulheres para os espaços de predominância masculina. É muito interessante quando você circula, porque acaba que funcionam outros códigos, né? Acredito, assim, eu percebo que talvez os lugares masculinos sejam o contrário do que falam, né? Sejam mais competitivos, mais exacerbados, mais violentos mesmo, né? Por uma construção social, que acho que os homens também precisam rever, mas que os espaços com mais mulheres, eles podem usar a oportunidade de construir talvez outro tipo de relação, né? Que não é aí eu não estou falando que é uma... sem ser determinismo, né? Entendendo que isso, na verdade, é uma construção social. É uma construção social, exatamente. A gente é construída para ser mais delicada, construída para ser mais submissa, mas nem toda mulher é delicada, muito menos submissa. Nem todo homem vai ser agressivo,
nem todo homem vai ser competitivo, né? Para além das construções sociais. Então, acho que, por isso que eu falo, é desde a infância que a gente tem que começar a trabalhar, né? Vou dar um exemplo do meu filho, né? Lá em casa, quem cozinha é meu marido. Ah, graças a Deus, senão passaria fome. Cozinha e cozinha bem. E aí na escola, a professora assim falando assim, porque aí vocês chegam em casa, perguntam pra mamãe, né? Como é que faz tal comida e tragam aqui no próximo dia. Francisco levantou a mão. Eu vou ter que perguntar pro meu pai. Porque minha mãe não vai saber, sabe? Então, assim, mas é uma construção que a professora trouxe como se fosse ponto pacífico, que todo mundo na turminha era a mãe que ia cozinhar. Coitados, né? Então, tem essas diferenças já, graças a Deus. E as pesquisas mostram essa diferença, né, do trabalho doméstico, que é muito maior, né, para as mulheres, mas que tem a ver justamente com... o principal é a distribuição do tempo, né? Não precisa necessariamente fazer a mesma coisa, né? Não precisa necessariamente a mulher cozinhar ou necessariamente o homem cozinhar, mas assim, como que esse tempo é distribuído e como que cada um se dedica, né? E mesmo nos casos, assim, eu estava lendo um livro que falava um pouco disso, né? Tem mesmo os homens que mais colaboram, geralmente colaboram menos, né? Ainda. Tem pesquisa do IBGE que fala a diferença de horas, né? Entre as mulheres negras trabalham mais nas suas próprias casas do que as mulheres brancas, por conta das tecnologias. A mulher branca tem mais acesso à questão de máquinas, né, e tal. Às vezes até auxiliares humanos, né? Exato. E os homens não, né? Então vai reduzindo as horas, assim. É que nem pirâmide organizacional. É a mesma coisa, assim. Vai subindo, vai tendo um branqueamento e vai aumentando o número de homens, né? E a questão das horas é a mesma coisa. Lá no topo, os homens. É interessante pensar como é que foi, queria que você contasse um pouco como é que foi também o lançamento, o que você está pensando para o livro, para onde quer chegar com ele, enfim, entender um pouco mais dos próximos passos, né? Porque é o fim, digamos assim, que é o fim de um período para você, né? Que eu acho que anos de estudo, anos de escrita, mas aí é a abertura de um novo processo. Né? É verdade, Agora sim, é botar o filho no mundo, né? Sempre falam, o filho, até o de carne e osso, não é nosso, é do mundo. O livro é igual. Então, ele tá indo pro mundo, assim, aos poucos, né? Porque eu continuo com todas as minhas tarefas ali na UFES e tenho mais as tarefas do livro agora. E ele tá sendo bem recebido. Eu acho que, assim, ele vai acabar preenchendo aí algumas lacunas no campo da teoria das organizações, algumas lacunas para quem dá aula em graduação. Ontem, uma moça até lá no lançamento falou que está usando já em curso técnico, que tem aulas de gestão, porque não tem como falar agora de administração sem falar desse livro, né? Porque tem as mulheres, então assim, a gente vai ajudar uma galera, assim, e gestores e gestoras também, né? Porque isso que eu ia falar, porque assim, em relação, como você fala, que tem alunas interessadas em pesquisar o tema, isso é muito bom, mas assim, acaba sendo... A questão é quando que isso vai entrar no currículo, né? Como é que isso vai começar a ser abordado? Aí a gente fala da universidade pública, onde provavelmente vai ter uma acolhida maior para isso, mas tem muitos outros espaços, né? Como é que permear esse espaço, essas discussões começarem a entrar, elas talvez ainda demorem um pouco. Demorem. E assim, só para você saber, é um movimento que está acontecendo em várias áreas. Por exemplo, eu também cito isso no livro. Nas ciências sociais, que a administração e gestão é uma ciência social aplicada, né? Assim como direito, economia. A gente tem como ciência social aplicada aula de sociologia, toda a formação, onde a gente vai ver aquela santíssima trindade, né? Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Então, imagina, isso lá das ciências sociais continua até hoje. E assim, não é que eu não queira ver esses clássicos, mas a gente sabe que tem mulheres da mesma época que não tiveram a mesma visibilidade. E aí o pessoal das ciências sociais está trazendo isso com muita força. A fundadora das ciências sociais é uma mulher, sabe? Ninguém sabe. O Max Weber tinha uma ativista feminista em casa, Marianne Weber, que em 1908 escreveu um livro, A Condição da Mulher na Sociedade Patriarcal. Quem sabia que ele tinha uma mulher e que ela era escritora e que escrevia sobre isso? E detalhe, eu sempre brinco, né? Ele que falou sobre organização burocrática não era tão organizado assim. Ela que teve que compilar a obra dele todinha e mandar publicar. Então, ele ficou só conhecido porque ela organizou o pensamento dele que estava lá, em rascunhos. Contraditório isso, né? E a gente não sabia da existência dela. Então, são mulheres que estão vindo, que vai chegar na administração, para as aulas de sociologia, se Deus quiser, e que vai espalhar aí todo o campo das ciências sociais. Inclusive, na UFES, há alguns anos atrás, né, os estudantes de ciências sociais se mobilizaram
e fizeram uma carta, né, para o departamento, para os professores, pedindo ou exigindo, né, que incluísse pensadores negros e negras, né? É isso. Isso aconteceu, o movimento estudantil Porque faltou e mandou uma lista, né? Não é falou queremos, mandou a lista de vários exemplos, né, de contribuições significativas que eram ausentes na sala de aula, né? Então, é um movimento que a gente tem que ter um pouco de esperança, né? Então, com certeza. dá pra gente pensar um pouco, apesar do que você falou. Existem, são choques, né? A dialética, né? Tem esse movimento e tem movimentos contrários que querem tornar tudo ainda mais conservador, né? Mas a universidade, como espaço de pensamento crítico, tem que estar realmente à frente, né? Exato. E deixar claro que não é mimimi, é necessário. Mas aí o livro, você tem novos lançamentos previstos, está pensando nisso? Então, a gente vai planejar para São Paulo, né, que é de onde é a editora, e também tem, assim, Feira do Livro, né, e tal, que vamos tentar entrar também. Né? Por aqui, lançamento físico não vai ter por enquanto, né, eu vou esperar para ir para outros estados, né. O que eu tô fazendo é divulgando, né, eu tô sendo convidada para ir falar em vários lugares, instituições de ensino, para além da Universidade Federal, né, a gente tem o IFES, alguns campi já estão programando coisas comigo, alguns cursos também da universidade. Então, a gente vai divulgando o livro para que ele vá acessando esses espaços, né? E aí, para quem quiser adquirir, como que faz? Vai no site da Editora Labrador ou da Amazon. Tem. E grandes livrarias também estão com ele, né? Tá. Então, só botar aqui editoralabrador.com.br. Isso, ou loja.editoralabrador.com.br. Você bota lá elas nas organizações, que é o nome do livro, e aparece lá. Algo mais você queira acrescentar sobre o livro? Alguma coisa que faltou aí? Olha, eu acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade, dizer para todo mundo que está ouvindo, mas principalmente para as mulheres, né, que a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar aparecendo e tentar mudar as coisas, porque, como eu sempre falo, se melhora a vida das mulheres, melhora a vida de toda a sociedade. Tem muito, só ressaltar, né, que tem muitos dados, né, aqui presentes, citações a várias pesquisas, números, né, de pesquisas que explicitam, né, essas desigualdades. E claro, como todo bom livro, bibliografias que também são chaves para... que acaba que você compilou muita coisa que pode ser interessante para quem quer se aprofundar também, né, nessa pesquisa e tal, e servir como uma referência aí para novos pesquisadores e pesquisadoras. Exato. Tem alguém assim que te inspirou? Alguma mulher que você fala que... Ai, são tantas. Não, seria muito mal da minha parte aqui falar só de uma, não vou fazer isso não. São várias, assim, é um mundo realmente a ser descoberto. Que para quem começa a ler sobre mulheres, aí você vai ver filosofia, ciências sociais, psicologia. Nossa, o que tem de mulheres que já estão nessa luta aí há tanto tempo, sabe? Algumas já nem estão mais aqui com a gente, já se foram, né? Então, eu acredito que eu não vou falar em nenhuma especial, não. Todas são especiais. Bom, obrigado. Suzane Pettinelli Souza, ela nas organizações Passado, Presente e Futuro, Editora Labrador. Tá aí, obrigado pela presença. Espero que continue rendendo, né, essa discussão, seja na sala de aula ou para além dela. Acho que o livro também tem essa importância, né, de poder colocar no mundo esse debate, né, para além também da academia, que é um espaço muito importante de produção de conhecimento. Claro, obrigada. Então, novidades, fala com a gente. Voltamos a conversar mais para frente, né? Outras coisas também. Vai ser muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Essa foi mais uma entrevista do Século, aqui do Século Diário. Convido vocês, né, que ainda não acompanham, para curtir lá, se inscrever no canal do YouTube, lá no Spotify, outras plataformas de áudio, e lembrar que o Século Diário todo dia tem notícias sobre o Espírito Santo, com foco no Espírito Santo, daqui para o mundo, né? Então entra lá em seculodiario.com.br que você pode acompanhar o que está acontecendo aqui no nosso estado. É isso, obrigado e até logo. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.